do Senhor Jesus e uma boa noite a todos os amigos ouvintes da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre a história do cristianismo, a Igreja Imperial, que de 313 a 476, e também o período da Igreja Medieval, que vai de 313 a 476 até 1553. Então vamos começar pela Igreja Imperial, que cessa com a perseguição da Igreja Cristã, e Constantino oficiou a Igreja Cristã como a religião oficial. E com esse edito de Milão, a Igreja não mais representava uma perseguição para Roma. Então a Igreja Cristã parou de ser perseguida. É o que está falando ali no livro de Apocalipse, que vai do número 2, Apocalipse 12, até o 17, que fala o período das 7 igrejas, que corresponde a 7 períodos da Igreja Cristã. Vamos começar nossa aula, irmãos. O período que vamos estudar compreende ao edito de Constantino, em 313 depois de Cristo, até a queda de Roma em 476 depois de Cristo. O que mais marcou esse período foi em que, 380, o cristianismo foi reconhecido como a religião oficial do Império Romano. Após a abdicação de Diocleciano, no ano de 305, 4 aspirantes à coroa do Império Romano estavam em guerra, e os 2 rivais mais importantes, que eram Maxêncio e Constantino era favorável aos cristãos, apesar de não se declarar como um cristão. Ele afirmou ter visto uma cruz luminosa com a seguinte inscrição: "Por esse sinal vencerás." E mais tarde adotou essa inscrição como insígnia do seu exército. E no ano de 323 depois de Cristo, Constantino alcançou o posto de imperador, e os templos das igrejas foram restaurados, e os cristãos passaram a ter liberdade para construir novos templos, que se espalharam para todo o império. Os cristãos passaram a exercer uma nova função. E disse: "Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura." Mas o que significa a palavra "ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura"? Quando Jesus deu essa ordem, Buda Siddhartha Gautama já era nascido. Havia quase 600 anos, desde bem antes de Cristo. Milhares de discípulos seguiam seus ensinamentos em toda a Ásia Oriental e na Índia, pois acreditava que Buda tinha alcançado o pleno conhecimento da verdade, e se acreditava que Buda era o iluminado. Realmente, se tivesse tal conhecimento, o Senhor teria dito aos seus discípulos: "Pregue o evangelho em todo o mundo, mas não perca tempo com a Índia, com a China e com o Japão, porque lá ele já tem o Buda." Mas Jesus não excluiu nenhum país ou criatura desse mundo, porque o único que tem o pleno conhecimento da verdade é aquele que diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai somente por mim." Está escrito ali em João capítulo 14, versículo 6. Se não tiver uma Bíblia, os irmãos podem estar me acompanhando com a palavra de Deus do lado, irmãos? Constantino era tolerante com a relação a todas as formas de religião. Procurava a conversão gradativa do povo ao cristianismo, mediante uma evangelização, e não por decretos. A adoração pagã ainda era tolerada, porém não havia mais os sacrifícios oficiais. Em muitos lugares, os templos pagãos foram se dedicando a culto cristão. Esses templos eram sustentados pelo tesouro público e ao longo passaram a ser concedidos às igrejas e os clérigos cristãos. O dinheiro público foi enriquecendo as igrejas. Os bispos, os ministros e todos os funcionários do culto cristão eram pagos por esse Estado. Primeiro dia da semana, domingo, foi proclamado como dia de descanso e adoração. E a observância em breve se generalizou em todo o império. E no ano de 321,
Constantino proibiu o funcionamento das cortes e tribunais aos domingos, exceto em ser tratado de libertar os escravos. Os soldados estavam isentos e os exércitos militares aos domingos, mas os jogos públicos continuaram a realizar aos domingos e se tornava mais feriado do que um dia santo. E nessa época, o cristianismo em crescimento e a crucificação foi abolida. O infanticídio foi reprimido. O tratamento dado aos escravos era o mais humano e as lutas de gladiador foram reprimidas. Né? Então, essa apostila que fala, irmãos, que nessa época, Constantino, né, ele parou um pouco com esse negócio, né, de adoração de ídolos, né, que a apostila fala aqui. E essas lutas de gladiadores, né, onde eles lutavam até a morte, isso também foi um pouco reprimido. Né? E quando o filho de Constantino assumiu o poder, ele decretou a pena de morte a todos os adoradores de ídolos. Foi feito um decreto que proibia que falasse mal do cristianismo. E todos os livros que fossem contrários foram queimados. Isso fez com que o paganismo fosse extinto no decorrer de 3 ou 4 gerações. Sem a perseguição ao cristianismo, a igreja agora começa a discutir assuntos internos, doutrinários, e para isso ela se reúne em concílios, onde somente os bispos podiam votar. A primeira controvérsia aconteceu a respeito da doutrina de Trindade, em relação ao Pai, ao Filho, e Atanásio, o diácono, defendia a divindade de Cristo e sua existência eterna. Porém, Ário não admitia a divindade de Jesus, nem a sua existência eterna. Aconteceu então o Concílio de Nicéia, em 325, e a maioria dos bispos condenou as ideias de Ário. Em 381, houve outro concílio, o Concílio de Constantinopla. Apolinário dizia que Jesus, na terra, não era homem, mas Deus em forma humana. E a maioria dos bispos defendia a humanidade, a divindade da igreja da mesma natureza. A heresia de Apolinário foi condenada e ele se afastou da igreja. Em 1418, houve outro concílio, o Concílio de Catarro. Agostinho defendia que Adão representava toda a raça humana, que por sua causa do seu pecado, todos os homens pecaram e foram salvos pela vontade de Deus, e não pela vontade. Pelágio era contra essa afirmação de Agostinho. Para ele, os homens não herdavam o pecado de Adão. Eles são responsáveis por suas decisões. Então aqui, né, irmãos, sempre se levantavam opositores. Né? Enquanto Cristo falou que o pecado entrou no mundo através de Eva e de Adão. Né? Mas de Adão, porque Deus já tinha dado a ordem de Adão a tomar conta de tudo no paraíso, inclusive da sua esposa. Né? E aqui houve um homem que ele se falou que não tinha nada a ver, né? E o pecado era uma coisa do próprio ser humano. Mas como que o pecado era uma coisa do próprio ser humano? Se naquela época de Adão e Eva, antes dele comer o fruto do bem e do mal, não existia pecado nenhum, né? O pecado só entrou no mundo porque eles deram atenção à serpente, né? Que foi Satanás que entrou numa cobra, né? Uma serpente, assim a palavra de Deus fala. E ali ele enganou, seduziu Eva, enganou Eva, ela pegou do fruto proibido, né? Ela viu que ela estava sem roupa, né? Ela tinha pecado contra Deus. E para ela não ser condenada sozinha, ela também deu seu companheiro. E ele também, né, caiu em tentação e acabou pegando da fruta, né? E ali ele reconheceu que eles estavam sem roupa, né? E ali eles pecaram. Por isso que Deus os expulsou do paraíso, né? Porque no céu não entra o pecado, né, irmãos? O pecado é uma origem do mal, né? Então, continuando aqui, né? Aqui na apostila está explicando. E nessa mesma época, outros movimentos ganhavam força entre os cristãos. O espírito monofásico. Muitos queriam uma vida espiritual mais elevada através da oração, da meditação e dos costumes ascéticos. Afastavam-se das multidões e viviam somente sozinhos e em pequenos grupos.
fundador do monasticismo foi Antão, em 320. Ele viveu sozinho numa caverna lá no Egito. Muitos imitaram seu exemplo e eram chamados de anacoretas. Os que viviam em grupos ou em pequenas comunidades eram chamados de cenobitas. Constantino queria uma capital sem laços do paganismo, e Roma era cheia de estátuas e templos, além de ser localizada numa imensa planície, que deixava exposta os ataques inimigos. Em Bizâncio, na Grécia, Constantino estabeleceu uma nova capital do Império Romano, e foi uma cidade mundialmente conhecida, Constantinopla. Hoje ela é conhecida como Istambul. E na sua nova capital, muitos templos foram erguidos, e o que mais se destaca é a Igreja de Santa Sofia, que foi considerada como uma catedral no cristianismo até 1453, quando a cidade foi tomada pelos turcos, e o templo foi transformado numa mesquita até depois da Segunda Guerra Mundial. Logo após a fundação da nova capital, deu-se a divisão do império, as fronteiras, e eram demasiado extensas. E o perigo de invasão dos bárbaros era tão grande, que o imperador sozinho já não podia proteger os seus vastos domínios. E Diocleciano havia iniciado a divisão da autoridade no ano de 305. Constantino também nomeou imperadores aliados no ano de 395. E Teodócio completou a separação. Desde o governo de Teodócio ao mundo romano, foi dividido em oriental e ocidental, separados pelo mar Adriático. E o Império Oriental era denominado grego, e ao passo que o ocidental era chamado de latino, em razão do idioma que prevalecia em cada um deles. E a divisão do império foi um prejázio da fatura da divisão da igreja. E Constantinopla era a capital política do Império Romano, porém Roma queria ser a capital da igreja. E o próprio bispo de Roma se autodominou Papa e queria autoridade sobre todo o mundo cristão. Como existia um imperador para o Império Romano, no caso Constantino, a igreja reclamava para si a nomeação de um cabeça. Surgia sempre a pergunta: quem governará os bispos? Roma declarava que ela era a única que poderia mencionar ter sido fundada por 2 apóstolos. E quem são esses apóstolos, irmãos? Paulo e Pedro. Que, portanto, de lá deveria emanar a autoridade da igreja. E surgiu daí a tradição de que Pedro foi o primeiro bispo, papa da igreja. Fundamentavam essa afirmativa com os seguintes versículos. Está escrito ali no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, e João 21, capítulo 17, que dizia: se Pedro foi o chefe da igreja, então seus sucessores, os papas de Roma, devem continuar a exercer a mesma autoridade. A transferência da capital de Roma para Constantinopla, longe de diminuir a influência dos bispos ou do Papa Romano, fez aumentar consideravelmente. Já verificamos que Constantinopla, o imperador da corte, dominava a igreja e o patriarca, de um modo geral. Estava sujeito ao palácio imperial. Entretanto, em Roma, não havia imperadores, sobrepondo-se o Papa. Portanto, o Papa era a mais alta autoridade na região. E a Europa inteira sempre olhava para Roma com certa reverência. Agora, a capital do império estava longe, especialmente estando o próprio império em decadência. E o sentimento de lealdade para com o Papa, pouco a pouco tomou lugar de lealdade para com o imperador. E de acordo com as sucessivas invasões e divisões, o antigo Império Romano ficou reduzido a um pequeno território ao redor da capital no ano de 476, e uma tribo de Germânico apoderou-se de Roma e destronou Rômulo. E neste ano, o Império Romano Oriental deixou de existir, ficando apenas o Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla.
quase todas as tribos conquistadas se converteram ao cristianismo e que ainda era vivo e ativo. Mesmo com a queda do império, a igreja conservava uma posição imperial e foram dirigentes da igreja imperial desta época: Atanásio, Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, Jerônimo, o que traduziu para o latim a Vulgata Latina, que até hoje é a versão autorizada pela Igreja Católica Romana. O Agostinho e seus escritos sobre a teologia cristã foram de grande influência. Apesar dos triunfos do cristianismo, haveram trazido coisas boas ao povo. Contudo, a aliança entre a Igreja e o Estado, tornando o cristianismo a religião oficial, não foi tão bem sucedida para a Igreja. Todos queriam ser cristãos e desejavam postos nas igrejas para se proteger socialmente. Assim, o nível moral da Igreja era muito mais baixo do que da época em que a Igreja era perseguida. E os cultos de adoração aumentaram em esplendor, exceto, porém, eram menos espirituais e menos sinceros do que no passado. Os costumes e as cerimônias do paganismo foram pouco a pouco infiltrando-se dentro dos cultos da adoração. E algumas das antigas festas pagãs foram aceitas na igreja com nomes diferentes. Cerca do ano de 405, as imagens de santos e mártires começaram a aparecer nos templos, como objeto de referência e adoração. E culto. A adoração à Virgem Maria, a substituição, a adoração a Vênus e a Diana, e a Santa Ceia do Senhor tornou-se sacrifício em lugar de uma recordação da morte do Senhor. O ancião evoluiu de pregador para um sacerdote. E como resultado da ascensão da igreja ao poder, não vem das ideias do cristianismo, transformando o mundo que se vê no mundo denominado a igreja. A humildade e a santidade da igreja primitiva foram substituídas pela ambição, pelo orgulho, pela arrogância dos seus membros. E ainda hoje vemos o mundo infiltrando-se nas igrejas. E é necessário estarmos atentos e não deixarmos isso acontecer. Nós é que devemos influenciar o mundo e não o mundo influenciar a igreja. E aqui, irmãos, nós terminamos esse estudo, né? E nós falamos aqui um pouco sobre a igreja imperial e a igreja medieval, né? E na próxima semana nós vamos estar falando sobre a igreja perseguida, né? Que vai de 100, né, até 313 depois de Cristo. Né? E nós convidamos a você a se inscrever no nosso canal, né? E se vocês gostaram, deixe seu like e compartilhe essa palavra com outra pessoa. E que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. E na próxima semana estaremos dando outro assunto. Eu espero ter você aqui, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. E coloque aí nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Um grande beijo a todos vocês e a paz do Senhor. Até breve. Tchau!